Queridos, vamos entrar, por favor, calmar o coração. Pode assentar, por favor. Vamos chamar as responsáveis pelo Momento Kids aí. Você está muito elegante, viu, irmã Josi, com esse seu óculos aí. Né? Amém. Amém. Vamos orar, queridos. Hoje é uma escola da palavra especial. Aqui em Jovens e Adultos, a gente vai estar iniciando a nova revista, tá? Falando sobre o Sermão do Monte. E ali na classe infantil hoje é festa. Hoje vai ter um culto temático lá da Ovelhinha Perdida, em celebração ao aniversário do pequeno Tito, não é? Bênção pura. Até que os avós do Tito, por parte de pai, pastor, desculpa seu nome, pastor? João Carlos e a irmã Rosa, são pastores lá em Cabo Frio, não é isso? É um prazer recebê-los aqui. A mamãe da Júlia já está por aí, a mamãe da Rebeca já está aí? Só o pai já estão lá dentro, né? Depois a gente apresenta para a igreja também. Vamos orar pelos nossos irmãos, para iniciar a nossa aula? Feche os olhos, curva a tua cabeça. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de servir. Obrigado por ser um Deus que cuida de nós. Obrigado, Senhor, por separar esse momento para aprendermos mais da Tua palavra. Usa, Senhor, os Teus filhos, tanto aqui na classe de jovens e adultos, quanto na classe infantil, Senhor, que hoje teremos um momento especial ali da Ovelhinha Perdida, com o aniversário do pequeno Tito. Senhor, desde já pedimos, rogamos as Tuas bênçãos sobre a vida do Tito e da sua família. E, Senhor, pedimos que o Senhor abençoe os professores, os auxiliares e aqueles que estarão aprendendo da Tua palavra. Dá-nos uma manhã produtiva e abençoada na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor, uma boa aula para os nossos irmãos. Bom dia. De novo, que eu não senti firmeza. Bom dia, irmãos. Agora sim, agora sim. Vamos lá, irmãos. A gente está chegando numa nova revista. Assim, quem tiver para aula de batismo, por favor, acompanhe o pastor Ednei. É Mariana, cadê o Lucas? Caio Lucas, Dani e Tiago. Por favor, acompanhar o pastor Ednei para os novos batizandos. Irmãos, estamos começando uma nova revista, primeira aula, que vai falar sobre o Sermão do Monte. Essa primeira aula é para a gente estudar um pouquinho sobre quem fez o Sermão do Monte, que foi ninguém nada mais, nada menos que... Isso aí, pessoal, Jesus. Então vamos começar aqui a nossa aula com o Sermão do Monte, sem retorno. Vamos lá. Primeira pergunta, aliás, né, para quem está visitando aqui pela primeira vez... saiba que a nossa aula é uma aula dinâmica, né? Eu falo menos, vocês falam mais do que eu, e é cheio de perguntas e respostas. A primeira pergunta, então, para você responder: onde Jesus estava quando fez o Sermão do Monte? Monte das Oliveiras. Quase, mais ou menos. Próximo. É simples, gente. Ele estava no monte. Não é meio óbvio? Onde é que Jesus estava quando fez o Sermão do Monte? No monte. Qual era o nome do monte? Agora eu quero ver. Não é do Oliveira, não é Gólgota. Na verdade verdadeira, a gente não sabe exatamente qual é o nome desse monte. Existe um monte lá em Israel que as pessoas colocaram, né? Har Haosher, também chamado Monte das Bem-aventuranças, é onde se diz, olha, foi aqui que Jesus fez o Sermão do Monte. Mas na prática mesmo, tem inclusive uma igreja católica no topo desse monte. Mas na verdade mesmo, a gente não sabe que monte era esse, onde Jesus fez o Sermão do Monte. Vamos lá. Em que livros, se eu quiser achar o Sermão do Monte, quais são os livros que eu tenho que ir? Mateus,
Lucas. Gente, coragem. Mateus, Lucas! Né? Mateus e Lucas. São os dois livros onde estão o Sermão do Monte. Está lá em Mateus, no livro de Mateus, e também no livro de Lucas. Para ser mais específico, Mateus dedica 3 capítulos completos para falar sobre o Sermão do Monte, começando da de Mateus 5 até Mateus 7, e Lucas faz uma espécie de resumão, um resumão em alguns versículos sobre o Sermão do Monte. Lembrando que Mateus foi testemunho ocular do Sermão do Monte, enquanto Lucas registrou o Sermão do Monte. Vamos lá, a base que a gente vai ter para a nossa revista, que está ali, se você quiser adquirir, fique à vontade. Não lembro os valores, você lembra? 15 de aluno, 20 de aluno e 25 de professor. Está ali. A base para a nossa revista vai ser essa aqui, Mateus 5 a 7, ok? Justo? Estão comigo ou estão dormindo? Bom, vamos lá. E aí? Quero saber de vocês. Vocês estão aí vendo The Chosen, viram um monte de filmes sobre Jesus, né? O que precisava na época de Jesus para você ser um mestre? A gente está estudando aqui a maestria de Jesus. Jesus como um mestre daquilo que ele vai utilizar no Sermão do Monte. O que era preciso naquela época para ser um mestre? Estudar, sem dúvida. Mais o quê? Conhecer e praticar a lei. Mais o quê? Vamos lá, você está querendo, você olhou para aquilo, cara, eu quero ser um mestre da lei. E agora, o que você tem que fazer? Seguir Jesus não, que era justamente o oposto. Pensa que a ideia era seguir a lei judaica ali, ferro e fogo. Seguir a lei, ferro e fogo. Vamos lá. Tem aqui algumas dicas. Primeiro, não havia uma separação entre a fé e o ensino. Ou seja, para você ser um mestre da lei, você tinha que ser um homem, certo? Judeu. Era o que era o necessário. E não existia uma escola, vou estudar numa escola judaica. Não, na verdade estava ali envolvido junto da religião, tá? Não tinha uma separação entre uma coisa e outra. Um mestre, um rabi, que daí vem a palavra rabino, né? É uma pessoa que ela é reconhecida pelo seu profundo conhecimento da lei judaica. Então não era diferente do que a gente imagina hoje como um mestre, né? Que você vai, faz um curso, faz um mestrado, doutorado, não sei o que lá, tem um monte de diploma e finalmente você consegue ser um mestre em alguma coisa. Não. Na verdade, você era um cara que tinha tanto conhecimento sobre aquilo ali que as pessoas começavam a te reconhecer como um mestre. E a partir daí você era tido como mestre. Normalmente esse reconhecimento vinha de outros rabis, ou seja, outros mestres olhavam para você e falavam assim, esse cara realmente ele tem tudo para ser um mestre. E aí você começava a ser seguido, né? Você tinha os seus discípulos que iam te seguir aonde quer que você fosse. E aí, para quem gostou aí do The Chosen, né? Esse nome já apareceu algumas vezes, esses dois nomes aqui, tá? Porque acabou que ficou muito famosa a gente chama de escola, mas entenda que não é uma instituição, escola que tem lá. Entra aqui a escola de Hillel. Não. Na verdade, a sinagoga, onde tinha lá o mestre Hillel, o ancião, e ele era conhecido, né? Era uma escola conhecida por ser um pouco mais liberal na questão da lei judaica. Tá? E você tinha outro, que é o nome que aparece mais lá, para quem gosta do The Chosen, que é o Shammai. Lembra dele? Quem está vendo? Ninguém está vendo? Ninguém lembra do nome dele. O Shammai é aquele cara que quer perseguir Jesus, ele fala toda hora o nome dele lá. Que era uma escola mais rigorosa, justamente de onde vinham os Vamos lá, de novo. Fariseus. Justamente eles vinham desse estudo, né? Pensa que não é uma escola, uma instituição. É sim uma questão de onde eles estudavam, com quem eles estudavam. Assim como tinha a escola de Gamaliel, lá de Paulo e tudo mais. O que diferenciou Jesus desses mestres? Pensa aí em Jesus. O que diferenciava ele desses mestres comuns, digamos assim? Pensa no que eu falei. Um homem judeu, tudo bem, isso aí também era. Mas ele estudou nas escolas, estudou lá nas sinagogas? Ele não estuda nas sinagogas. Ele foi reconhecido por outros mestres?
ele não foi reconhecido por outros mestres, né? Então, o que fez dele um mestre? Primeiro, embora ele não tenha estudado nas escolas, nas grandes escolas de fé da sua época, ele tinha autoridade no ensino. Ou seja, ele ensinava sem gaguejar, sem titubear, de fato, como uma pessoa que realmente conhecia a lei. Ele não tinha medo de ser compreendido como aquele cara que não sabe a lei. Ele sabia da lei. Ele ensinava com autoridade. Outra coisa, né? Ele não participou de nenhuma dessas escolas. Também foi reconhecido, ao invés de por outros rabis, aliás, diga-se de passagem, ele não foi reconhecido pelos rabis da época, ele foi reconhecido pelos seus alunos, que são os primeiros discípulos. Lembra que a gente aparece, né? Jesus já começa pregando aquela questão toda, muita gente vindo até ele, porque ele era uma pessoa que pregava, não como os fariseus, mas como quem tinha autoridade. Antes de ser mestre, Jesus era? Isso aí, carpinteiro. Era a profissão dele, ou seja, Jesus realmente, ele aparece de uma forma totalmente distinta dos outros mestres, né? Os outros mestres, eles iam desde criança para uma sinagoga, para ser ensinado ali naquelas escolas para aprender a lei. Jesus não, ele era um carpinteiro, né? Tanto é que os próprios irmãos deles, né, os colegas dele, falam assim, não é esse o carpinteiro? Né? Fazendo uma espécie de, esse cara aí que é o grande mestre, ele era o carpinteiro aqui ontem. Mas não, ele era realmente um grande mestre, conhecedor da lei, mesmo sem ter o ensino formal para tal. Vamos lá, se Jesus não interferiu de forma miraculosa na forma como as pessoas pensavam, pensa que Jesus convenceu as pessoas, ele chegou e falou assim, vou mudar a forma desse cara pensar, ele vai pensar igual a mim, sim ou não? Não era, né? Não era tipo rololô para fazer a pessoa pensar diferente. Ele também, nem todos os apóstolos presenciaram milagre. Concorda? Pedro, Tiago até presenciaram milagres, mas outros não, né? Simplesmente o seguiram, né? Por quê que você acha que eles seguiram? Pensa, você está lá na Galileia, está passeando, você é um coletor de impostos, você está cheio de dinheiro. As pessoas te odeiam, mas você está cheio de dinheiro. Chega um cara, do nada, carpinteiro, desconhecido, vira para você e fala assim, segue-me. E agora você vai decidir se você vai segui-lo ou não. Por que você vai segui-lo? Bom, você está lá no lugar do cara que escreveu isso aqui, Mateus. Simples assim. Falar com autoridade. Tem 4 grandes coisas que a gente observa na maestria de Jesus, certo? Primeiro, a sua personalidade. A gente vai ver o que é isso. Domínio do conteúdo. Compreensão do que é a natureza humana. E, finalmente, ele tinha método de ensino, certo? Essas 4 coisas foram fundamentais para que Jesus tivesse o ministério dele. O ministério de ensinar e convencer as pessoas de que aquilo que ele estava falando não só era correto, como deveria ser seguido. Tá? Vamos ver cada um deles? Começando aqui pela personalidade. Vocês vão adivinhar? Vai acontecer agora, sim ou não? Não, gente, o que o cara está fazendo? Muito bem. Vamos lá, a personalidade que levou a ser reconhecido como mestre. Opa, ninguém viu? Eu tenho na minha mão, adivinha? Vamos lá, pessoal. Juntem-se em grupos. Tem gente aqui que está vindo visitar a gente. Então não deixe as pessoas que estão nos visitando sozinhas, beleza? Não fiquem sozinhos. Se for a gente, se boa sorte. Prova. Se não for aprovado, não entra no céu. Vamos lá.
A gente já fez isso antes. O lance é o seguinte: de um lado, você tem 6 afirmações que estão lá, todos estão tirados do Evangelho de Mateus, tá bom? É o Sermão do Monte, tá? E do lado direito, você tem outras 6 passagens que comprovam que se Jesus fez aquilo ou não. A gente quer ver se ele teve um caráter íntegro. O que isso quer dizer? Se ele fez aquilo que ele falou. Então é só ligar o número com a letra e vamos lá. Uns 7 minutos.
último minuto. E tempo! Vamos lá, pessoal. Vamos lá, olhando para cá. Pode até ficar em grupo ainda. Vamos lá. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Número 1, letra? Letra E. Vamos lá, o que é o menor versículo da português? Jesus chorou. Por quê? Ah, agora eu quero ver, que é bom de Bíblia. Opa, falaram ali? Lázaro foi, exatamente, é o episódio da morte de Lázaro. Então Jesus também sabe o que é sofrer. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Letra? Letra C. O pessoal tá afiado, hein? Realmente foi a parte do lava-pés, que está lá em João. Ou E, se você for de São Paulo. Vamos lá. 1E, 2C, 3. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Ah, exatamente, no momento em que Jesus está para ser morto. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão Deus. 4. Exatamente. A gente até comentou disso da aula passada, né? 2 homens que a gente tende a não gostar muito deles, reconhecem que Jesus é de fato puro, que foram Pilatos e... Aula passada... Judas. Lembra que Judas chega ali no finalzinho, ele lança as moedas e fala: pequei porque eu condenei sangue inocente. Ou seja, 2 homens impuros que reconheceram a pureza de Jesus. Seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. 5. F, exatamente. 5F. Oi? 4F. Não. Eu teria que forçar bem a barra. Deu uma força na barra. Não é puro de coração. Vamos lá. Mas eu lhe digo, não resista ao perverso. Se alguém oferir na face direita, ofereça-lhe também a outra face. D. B de bola, isso. B de bola, tá certo. Foi justamente quando estavam lá os judeus batendo nele, Jesus não devolveu aquilo. Quem me bateu que eu vou pegar de volta? Então, muito bem, para quem acertou tudo aí. Esse gabarito aqui só tem um erro, tá vendo? Que tá 6A de novo, é 6B. Tá? 6B. Diga. 5F. Vamos lá. Não seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Aí tem o seguinte. Aconteceu que num sábado, Jesus atravessava as searas. E os seus discípulos, ao passar, começaram a colher espigas. Ou seja, eles podiam fazer isso pela lei, sim ou não? Não podiam. Então os fariseus lhe disseram: olhe, por que eles estão fazendo isso, que não é lícito aos sábados? Jesus mentiu?
Ele falou, não, eles não estavam pegando, não. Não, que isso? O que ele vai dizer é o seguinte, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ele não vai mentir para isso. Ele vai dizer, de fato, porém, eu vou te ensinar agora qual é o real motivo do sábado. Foi mais ou menos por causa disso, ok? Uhum. A ideia é que ele não mentiu, né? Ele não chegou a dizer mentira uma vez quando questionado. Mais ou menos essa ideia. Oi? Não, é 6b. 6b, tá errado. A ideia é mais ou menos essa, ou seja, mesmo que os discípulos de Cristo fizeram a coisa errada, mas ele não tentou passar pano por cima deles, não. Ele chegou e falou, manteve a postura dele. Ok? Vamos lá. Jesus também mostra a sua autoridade. Pode virar para cá, porque a gente estiver de costas. Primeiro, as respostas dele são sempre adequadas ao propósito. O que isso quer dizer? Que ele dá a resposta de acordo com aquilo que a situação pede. Nem bonzinho demais, nem malvado demais. Por exemplo, aquela questão, quando ele chega lá no Templo de Jerusalém, vê aquela situação toda, de cambista vendendo coisa, o templo de Deus sendo usado como um balcão de negócios. Imagina se ele chega para as pessoas e fala, gente, olha só, não façam isso, está tudo errado. As coisas não iam dar o impacto que era necessário, concorda? Então, ele é um pouco mais enfático naquilo que ele vai dizer e aquilo que ele vai fazer. Então, a resposta de Jesus é sempre adequada ao propósito da que a situação pede. Compreensíveis para o público-alvo dele. Ele não vai utilizar uma coisa muito elaborada, muito diferente daquilo que o público dele poderia entender, mas sempre com aquilo que ele quer que as pessoas entendam. Lembra que ele vai falar por parábolas, por quê? Para que alguns não pudessem... Aquele que ele queria que entendesse, ele explicava depois a parábola, certo? Objetivas, sem rodeio, sem gaguejar, sem justificar e sem titubear. Ou seja, era uma pessoa direta no seu ensino, o que também tem autoridade nesse ministério de ensino. Obediência ao Pai. Jesus é uma pessoa que obedeceu ao seu Pai, certo? Vamos lá, ao exercício aí de novo. Jesus fala de obediência no Sermão do Monte? Sim ou não? Qual o versículo? E ele pratica? Sim ou não? Qual o versículo? Lembrando que a prática não está no monte, então a prática está na Bíblia. É uma aula para vocês verem a Bíblia, abrirem a Bíblia e usarem a Bíblia. Vamos, gente, estão me olhando por quê? Bora. Tem 2 perguntas aí para responder. Primeiro sozinho, depois você fala. Lembra, o que a obediência ao Pai tem que estar no Sermão do Monte e pode estar fora. Abram suas Bíblias. Jesus fala de obediência, tá? São versículos onde Jesus fala de obediência. Pode ser a ele também, não precisa ser só o Pai. Jesus falando sobre obediência durante o Sermão do Monte, qual versículo, e depois ele praticando, onde é que ele pratica, né? Algum exemplo, não precisa ser no Sermão do Monte, onde ele pratica a obediência. Calma aí, faltando 1 minuto para o pessoal abrir a Bíblia e procurar.
Um minutinho. Vamos lá. E aí, Jesus fala sobre obediência no onde? Onde? Peraí. Ó, vamos lá, tem uma coisa que a gente fazia. Trabalhar. Era, dois. Trombones versus flautas. Trombone, se o trombone toca muito alto, você escuta a flauta? Então quem fala menos agora vai ter chance. O Haroldo já vai ter a chance dele. Mas agora primeiro quem fala menos aí. Vamos lá. Você tá quase um trompete, vai. Quem vai? Dos mais tímidos. Quero ouvir os mais tímidos primeiro. Ó, Marcinha? Sim. Não chega a falar bem sobre obediência. Né? Eles são o que a gente chama das bem-aventuranças. Ó, aqui, ó. Desculpa, qual é o seu nome? Vitor. Muito bem, fala sobre obediência. Era esse? Muito bem, vai. Ó, aqui, tem uma flauta antes, depois vai. Vai. Todo aquele pois que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Muito bem, vai, agora vai. Pronto, viu? Que maravilha. Ó, aqui, ó, tem aqui, ó. Vai, Pode. Muito bem. Bem colocado. A irmã Rita. Bem colocado, tá, mas está no Salmo. A gente está vendo o Sermão do Monte, mas beleza. Vai. Show de bola. Acertaram, pessoal. Foi direitinho. Ó. Eu trouxe aqui alguns exemplos só, vocês até já citaram eles, né? Que é lá Mateus 5:9, Mateus 7:24. Falam sobre obediência. E aí, e Jesus, ele praticou obediência? Sim ou não? Aonde? E agora não precisa estar aí nos... Beleza? Vai lá. Esse é um dos maiores exemplos da obediência de Deus, que é aquele, você vai morrer, ele pede, mas olha, que seja feita a tua vontade, não a minha. Mais alguém? Os visitantes aí. Cadê? Visitante não. Aqui, meu amigo, não tem essa de visitante. Aqui tá na aula, tem que participar. Agora eu esqueci como é que chama o aluno que não faz parte ainda. Como é que é? Ouvinte. Aqui não tem essa de ouvinte, não. Tá? Ouvinte aqui participa. Vamos lá, pessoal. Sim, ele pratica. Eu trouxe aqui a questão ele uma vez lá no deserto, sendo tentado por Satanás. Durante 3 vezes ele responde, usando a palavra de Deus. Ó, está escrito, o ser humano não viverá de pão e tudo mais. Ele sendo obediente, mesmo quando as suas necessidades fisiológicas estavam sendo confrontadas. Ok? Então, beleza. Então, a gente tem esse homem aí que tem um caráter íntegro,
tem autoridade e tem uma obediência perfeita àquilo que ele veio fazer aqui. Então é um homem que tem a personalidade dele ali. Falando sobre o conteúdo, Jesus sabia do que estava falando? Ele conhecia o conteúdo daquilo que ele falava, sim ou não? Sabia. Tanto é que quando a gente olha o Sermão do Monte, você vai ver que ele vai utilizar os livros do Pentateuco como base, certo? Olha só como é que funciona. Está lá no Pentateuco, lá no Êxodo. Não matarás, certo? Quem matar alguém será morto. Levíticos. E o que Jesus vai dizer? Eu, porém, lhes digo, todo aquele que se irar, não é nem matar, irar contra o seu irmão, estará sujeito ao julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito ao julgamento. Ou seja, o Pentateuco, os livros do Pentateuco são a base daquilo que vai ser construído durante o Sermão do Monte. Durante várias vezes ele vai fazer citações aos livros de Moisés, justamente colocar o seu sermão. Ó, mais um exemplo aqui. Não cometa adultério. Está lá os 10 mandamentos, Êxodo 20, 14. O que Jesus fala? Eu, porém, lhes digo, todo aquele que olhar, nem pensar, nem cometer, nem dar um abraço, beijar, todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério. Ou seja, Jesus já está construindo ali o seu sermão baseado na lei, o conhecimento dele na lei. Outro exemplo aqui, a questão lá de documento de divórcio, né? Pode acontecer que um homem case, mas depois de algum tempo não goste mais da esposa porque ela queimou o feijão, certo? Mentira. Porque há nela alguma coisa que não agrada a ele. Nesse caso, ele deve preparar um documento de divórcio, entregá-lo à esposa e mandá-la embora. Está lá na lei de Moisés, Deuteronômio 24:1. O que Jesus vai dizer sobre isso? Não. Nunca foi a intenção de Deus isso. Ele deu por causa da dureza do coração de vocês, né? Ele, antes disso, vai dizer essa questão, que nunca foi da vontade de Deus a separação do casal. Ok? Então, a gente pode concluir que Jesus tinha pleno conhecimento da lei de Moisés. Embora não tivesse estudado em nenhuma escola famosa, ele era um cara que tinha conhecimento da lei de Deus. Concluímos que é um cara que conhecia a lei. Jesus entendia a natureza humana? O que é para vocês dizer que Jesus entendia a natureza humana? Ele era um homem, sem sombra de dúvida, né? Então, mas só isso não basta. Tem pessoas que parece que passam a vida inteira e não entendem como outras pessoas funcionam. O que é entender a natureza humana? Ele vivia com essas pessoas, ele tinha vivência com essas pessoas. Mas o quê? Ele sentia, né? Ele tinha o sentimento, ele tinha pelo menos a empatia por essas pessoas. No mínimo a gente pode dizer isso. A gente já vai falar sobre isso até. Sim. Uhum. Sim. Inclusive vai usá-las como exemplo, né? Aqui não receber. Então, a gente tem. A gente foi falar dos ouvintes ali, eles foram embora, gente. Já fugiram. Agora que eu olhei aqui, tem que participar, os caras fugiram. Vamos lá. Entender a natureza humana tem 2 aspectos. O primeiro é que você se conhece. Tá? Você não vai conseguir me entender sem antes você se entender. Concorda? Sim ou não? Então, Jesus, quando ele vem, ele entende o seu propósito nessa terra. Ele entende por que ele está aqui, para que ele está aqui, qual é a função dele vir assim. Além disso, ele reconhece também os limites que ele tem enquanto humano, certo? Ele tem limites humanos, ele vai reconhecer os próprios limites do humano. Além disso, ele também vai entender o outro. E aqui é uma coisa interessante, é uma frase que eu ouvi há um tempo atrás. Compaixão mais do que empatia. O que é empatia? O que é empatia? Colocar-se no lugar do outro. Eu estou vendo ali uma pessoa sofrendo, eu me imagino ali, ó. Por exemplo, tem uma pessoa em situação de rua,
né, tá ali pedindo um prato de comida para você, você ter empatia, meio que você olhar para aquela pessoa e falar, cara, se eu tivesse nessa situação, realmente é uma situação muito triste, papapá, papapá. E compaixão? Compaixão é o ato de você mudar isso. Não só você se colocar no lugar do outro, mas como resolver, ajudar a resolver o problema do outro. Tá? Então eu vi essa frase, achei interessante, compaixão mais do que empatia. Empatizar, eu entendo o problema do outro, mas compaixão, eu vou ajudar o outro a resolver o problema. E Jesus era esse cara, que tinha compaixão mais do que empatia. Ele não apenas via lá os cobradores de impostos, as prostitutas e tudo mais, e falava assim, nossa, deve ser horrível a situação desse cara. Não, estava junto deles, como bem disse AD. Vivia com eles, entendia as dores deles e ajudava essas pessoas. Como também, se você pode analisar, ele tentou ajudar os fariseus também. Ele alertou os fariseus durante toda a vida dele, todo o ministério dele. Mas, aí é aquela coisa, você aceita ou não a ajuda, certo? Não vai te obrigar a nada. Então vamos lá falar um pouquinho sobre a compreensão humana. Jesus entendia a natureza humana, observando esses 2 pontos. Prove. Vamos fazer junto, por causa do horário? Vamos lá. Onde é que vocês acham que tem essa questão do limite humano? Já apareceu aqui esse exemplo, onde Jesus entende o seu limite. Chorou. Boa. Afasta de mim esse caso, você sentindo a dor daquilo que viria. Isso, fome e provação do deserto foi o que eu escolhi, tá? Não só esse, todos esses que vocês citaram. São bons exemplos. Ele entendeu os seus limites. Olha só, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, certo? Ele não é o Pablo Marçal, então ele teve fome depois de 40 dias só. Então ele ficou com fome. Ele entende, primeiro, que ele tem um limite ali, certo? Se passar muito disso, por que foi mais fácil para o diabo? Por que o diabo não apareceu, por exemplo, no segundo dia? Porque no segundo dia ainda estava tudo ok. Agora, 40 dias depois, você vai estar com muita fome. Ele entendia o limite dele. E também o propósito dele aqui, ó, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou, certo? Então, Jesus, falando sobre a natureza humana, primeiro ele se entendia. Ele sabia que ele tinha limites físicos e tudo mais, e também sabia por que ele estava aqui nessa terra. Então, ele se entendia. E como é que a gente pode dizer que ele entendia outras pessoas? A gente até comentou, a Rebeca falou, Jesus chorou, certo? Estava lá, Lázaro morreu, tinham 2 irmãs que amavam muito o seu irmão, então Jesus chorou, vendo a tristeza daqueles que sofriam pela morte de Lázaro. O teu mestre sabe o que é sofrer. Ele entende o sofrimento humano. E também, né, a questão de conhecer os outros. Não sei se vocês pararam já para perceber essa questão quando Jesus chega no templo. Diz assim, ó, Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali vendiam e compravam. Roubou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Por que ele entende a natureza humana? Porque imagina, primeiro eles pegaram o templo, né, e o templo virou um balcão de negócios. Né? Você vendia, comprava, enfim. Você fazia a sua festa ali, virou um grande centro comercial. E aí Jesus chega e tem uma atitude bem irada. Bota todo mundo para fora, fala aqui. E as pessoas, repara que em um momento da Bíblia você vê alguém retrucando Jesus. Ninguém fala assim, qual é, meu irmão, que isso? Está pensando o quê? Chegou ontem, já está tirando gente daqui? Por que eles não fazem nada? Justamente pela frase que vem logo em seguida. Que Jesus, quando ele fala, a minha casa será chamada casa de oração, ele está citando mais uma vez a lei. Então, quando ele fala, quando alguém deve ter pensado em, realmente esse cara está certo.
Os próprios fariseus, os mestres da lei, não puderam retrucar ele ali naquele momento, porque ele usou a própria palavra de Deus para confrontar eles. E quando confrontou, eles botaram a viola no saco e entenderam que realmente eles estavam deturpando a casa do Senhor. Certo? Então, era um cara que entendia não só no sofrimento, mas como também na hora de dar bronca na galera. Então, esse cara conhecia, tinha personalidade, dominava o conteúdo bíblico e entendia a compreensão, compreendia a natureza humana. Além disso tudo, esse bom mestre tinha seus métodos de ensino, certo? Aqui, eu listei, a gente vai fazer junto, já tinha até pensado em fazer junto mesmo, alguns métodos de ensino que aparecem no Sermão do Monte. Tá? Jesus usou outros métodos de ensino. Inclusive, tem um livro que se chama Andragogia de Jesus. Andragogia, pedagogia, né? o ensino para a criança, né? O pedo de criança, andragogia para os adultos. Tem um livro chamado Andragogia de Jesus, que é bem interessante, se você tiver. É curtinho, fininho, dá para você ler rapidinho. E ele fala sobre os métodos de ensino que Jesus utilizava. É claro que os métodos surgiram bem depois. Jesus utilizava, não vou dizer de forma inconsciente, mas pelo menos sem a nomenclatura que a gente usa modernamente. Tá? Mas é bem interessante. Então, no Sermão do Monte, você vai ver essas aqui. Você vai ver a listagem, a metáfora, que é uma palavra sendo usada em sentido diferente do habitual, uma linguagem direta, o contraste, a repetição, ensinar a fazer a repetição e também o questionamento. Vamos lá. E agora eu pergunto para vocês, me diga aí um exemplo de listagem. Listagem é listar mesmo, que Jesus utiliza no Sermão do Monte. Muito bem. As bem-aventuranças é uma listagem. Ou seja, quando você estiver tentando aprender alguma coisa, uma boa forma de você tentar aprender é fazendo uma lista de coisas. Então as bem-aventuranças estão lá. Bem-aventurados pobres, bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos e por aí vai. Ou seja, a gente está listando ali quais são as bem-aventuranças. Vamos lá, uma metáfora. Onde é que Jesus utiliza metáfora? Oi? Parábolas? Sim, mas estamos falando do Sermão do Monte. Está aqui, gente. Só prestar. Muito bem. Tem dica na imagem, a imagem não está aí à toa. Exatamente. Por quê? Você é sal. Você é um sal de fato? Você não é um sal de fato, certo? Você é uma pessoa. Mas quando Jesus fala sobre sal e luz na terra, ele não está dizendo sobre sal e luz. Ele está falando sobre como você vai ser o sal e como você vai ser luz na terra. Mas é uma metáfora. Então ele vai utilizar expressões do cotidiano. Você conhece aquilo ali faz parte da sua vida. Você entende o que ele está falando, tá? Através de metáforas. Linguagem direta. Jesus utiliza linguagem direta? A gente viu algumas vezes aqui, justamente, falei, quando ele utiliza a lei e em cima da lei coloca alguma coisa, é uma mensagem direta. Não tem uma metáfora ali, você não tem que, como é que é para eu interpretar isso aqui? Não, é assim, foi assim que ele disse. Eu, porém, lhes digo, né? Normalmente ele usa isso aqui como uma fórmula, né? Ele fala a lei, eu, porém, lhes digo, e acrescenta o que ele quer. Então, várias vezes ele vai utilizar essa linguagem direta, façam assim. Contraste. Um exemplo de contraste. É muito comum quando aparece a questão dos fariseus. Ele normalmente vai utilizar um contraste, certo? O que é um contraste? Falar, isso acontece assim, porém vocês vão fazer diferente. Olha só. Quando, pois, você der esmola, não fique trocando trombetas na sinagoga e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Ou seja, está dizendo, olha, tem uma galera que faz assim. Vocês, não. Vocês não vão fazer isso, não. Vocês vão fazer de outra forma. Em verdade, eu digo que já receberam essa recompensa. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo. Ou seja, eles fazem assim. Os hipócritas fazem assim. Vocês não. Então, ele vai utilizar várias vezes essa questão. Não façam isso como os fariseus. Façam assim. Não façam isso como os hipócritas. Façam assim. Durante várias vezes, Jesus vai utilizar o contraste como tal. E a repetição, ele ensina a repetição. O mais famoso,
vocês, né, quando tiverem, como é que a gente vai orar, como é que a gente faz? Vocês, quando entrarem, não façam como os hipócritas, né, o contraste, né, que ficam orando nas praças, mas, né, entrem no seu quarto e comecem a orar lá. Ó. Pai nosso, está no céu. Ou seja, ele está ensinando você a repetir como vai falar com seu pai. E o questionamento. Durante o Sermão do Monte, várias vezes, ele vai questionar as pessoas, perguntando para elas, ó, por que vocês se preocupam com o que tem que comer e vestir? As perguntas, elas são provocativas mesmo, tá? Para primeiro te dar um momento de pensar assim, realmente, eu estou me preocupando com o que eu vou comer e o que vestir? E aí você fica mais aberto ao ensino dele. Por que você vê o cisco do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Por quê? Percebe que Jesus, durante várias vezes, vai utilizar essas perguntas provocativas para primeiro te colocar para pensar e depois ele vai vir com o ensinamento dele. Ok? Então é um homem que tinha personalidade, ele tinha domínio sobre o conteúdo, compreensão da natureza humana e tinha método de ensino. Esse é o mestre que fez o Sermão do Monte. Durante essa revista agora a gente vai estudar o detalhe do que é esse Sermão do Monte. Tá? A gente vai estudar qual é o conteúdo dele, né, o propósito do Sermão do Monte, o que se espera do Sermão do Monte, o que representa o Sermão do Monte e tudo mais durante essa revista, ok? Vocês ainda estão comigo ou já dormiram? Rapaz, tem que dar exercício o tempo todo, senão tristeza. Vamos aprender com o mestre estudando o Sermão do Monte esse trimestre. Ó. Depois eu ensino a fazer trocadilhos. Ninguém riu, gente. Que triste. Vamos lá, pessoal. Pai, te agradecemos pelo dia de hoje, pelo momento de Pai aprendizado. Obrigado por tu ter sido nosso mestre, Deus. Pai, sem teus ensinamentos, nós não seríamos nada. Muito obrigado, Senhor Deus. Pai, nos ajude, Senhor Deus, a sermos obedientes, bons discípulos de Ti, Senhor. E ainda mais, Pai, a espalhar a Tua palavra. Nos auxilie no restante desse dia, Pai. Nos dê um domingo abençoado na Tua santa presença. Te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pronto, 10 minutinhos.